Então, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. E esse filho, que seria também um filho que nasceu da mulher, porque ele nasceu de Maria, nasceu do meio do povo de Deus também, ele seria justamente o cumprimento de toda a expectativa veterotestamentária, toda a expectativa de salvação, de redenção, que foi cumprida e que é cumprida em Cristo, sim, se eles tinham o desejo de viver uma nação autônoma, livre, perfeita. Sim, é isso que Cristo vem trazer. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o André. Estamos num episódio em clima natalino e a gente está recebendo aqui com muita alegria o reverendo Vitor. Vitor, obrigado por ter topado o convite aí, de estar aqui com a gente. E bom, esse mês a gente comemora o Natal. Talvez, e para mim, a festa mais esperada do ano, a melhor festa que a gente tem aí no ano, e principalmente pensando em nós, cristãos. E a gente comemora muito mais do que somente luzes, do que somente essas árvores aqui enfeitadas. A gente comemora o cumprimento de uma esperança viva. A gente comemora o cumprimento de uma promessa. E é justamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Jesus, a nossa promessa esperada. A gente comemora muito mais do que somente um bebê que está numa manjedoura, mas um Deus que cumpriu fielmente todas as promessas que ele nos fez. E Vitor, a gente pensando na narrativa bíblica, talvez a gente não consiga falar que a gente leva meio que um susto. Não tem um plot twist de uma maneira geral, né? Assim, a gente não tem tipo uma história do Star Wars, por exemplo, que o Luke descobre que o Darth Vader é o pai dele. Não, Jesus está sendo falado em toda a Bíblia, em toda a Escritura. Eu queria começar então falando por onde a gente encontra, qual o primeiro anúncio que a gente tem na Bíblia sobre a vinda de Cristo, né? Perfeito, André. Esse tema é demais. A gente está vivendo já uma atmosfera natalina. Exato. E falar sobre o real significado, sobre o verdadeiro significado do Natal é tão necessário, porque em meio a tantas coisas legítimas, tantas coisas muito boas, a fraternidade familiar, nós estarmos felizes ou gratos por tudo aquilo que nós experimentamos durante o nosso ano, são coisas legítimas. Mas o Natal ele tem um significado maior e mais profundo. Ele é justamente o cumprimento da promessa do Senhor. E nós encontramos essa promessa tão logo as cortinas da história se abrem, né? Nós temos o relato da criação, nós temos no capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós temos o relato da queda no capítulo 3, mas já no capítulo 3 não existe um hiato narrativo. O ser humano cai, Adão cai, peca, se rebela contra Deus. E de imediato, Deus responde com graça, com a promessa de redenção. E é ali, em Gênesis 3:15, que nós encontramos aquilo que a teologia chama de proto-evangelho. Proto é primeiro. O primeiro anúncio de redenção, a primeira esperança que Deus traz para uma humanidade recém-caída na desgraça. Aquela promessa de que o descendente da mulher viria, ainda que por meio de dores de parto, ou seja, um processo que seria doloroso, para além das dores que envolvem o nascimento de uma criança, muitas vezes experimentadas até nos dias de hoje, mas eu creio que há uma profundidade maior nesse texto, de que seria um processo demorado, doloroso, para que então chegasse o cumprimento dessa expectativa do filho, do descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, ou seja, que venceria os inimigos do povo de Deus. E a teologia reformada tem entendido que essa é a primeira promessa de redenção. Então, logo a humanidade cai, Deus responde com graça, com uma promessa maravilhosa. Um filho que seria nascido da mulher e que viria para vencer os inimigos do seu povo. Essa é a primeira mensagem. E pensando, Vitor, nessa primeira mensagem, nesse proto-evangelho ali de Gênesis 3:15, como que a gente pode ver que essa expectativa, de que modo essa expectativa moldou toda a esperança do povo ali judeu, pensando ali naquele momento e também ao longo da história do Antigo Testamento? Como essa expectativa foi se desenrolando, né, ao longo da história? Tão logo essa promessa vem e o povo de Deus se torna um povo que tem como essa primeira promessa uma esperança. Era a revelação que eles tinham naquele momento, e perseverar nessa promessa seria o primeiro movimento deles na direção, né, então, do cumprimento final.
o que eles tinham? Eles não tinham as escrituras, certo, principalmente ali no período patriarcal de Gênesis, então eles perseveravam na promessa moral de Deus. Eles criam, olha, Deus vai nos trazer o Redentor, esse Redentor vai vir por meio de um descendente, de um filho. Então, por exemplo, de uma forma muito prática, a questão dos filhos era muito importante. Uma mulher que eventualmente não pudesse ter filhos, ela era considerada amaldiçoada, como se ela ou aquela família estivesse impedida de, inclusive, participar do cumprimento dessa promessa. Então, carrega sentidos mais profundos na prática da vida. Por isso, os filhos também são tratados com bênção. A chegada de um filho é uma nova esperança de que a promessa de Deus está se cumprindo, está se desenrolando, a promessa da posteridade, que depois ele vai trazer para Abraão e para os demais patriarcas. Todas essas coisas moldaram, sim, uma expectativa no coração do povo de Deus, que de forma muito prática se desenrola por meio dos filhos, por meio da herança, e a perseverança em como essa promessa ela vai sendo progressivamente desenvolvida na história. E isso vai, por exemplo, moldar o ideal de grandes heróis da Bíblia, como a gente tem lá, a gente tem o Davi, como não falar de Davi? Exato. E a gente vai chegar nele, eu acho que algumas vezes, porque ele é uma figura muito importante no desenrolar dessa história, mas a expectativa, ela caminha nesse sentido. O filho vai chegar, ainda que seja um processo doloroso, ainda que seja difícil, que envolva muitos percalços no meio da jornada, a expectativa é de que Deus tem uma promessa e que Deus vai cumprir a sua promessa. É interessante ver o que você falou, que moldou também a forma como eles se relacionavam com as coisas ao redor, né? A questão do filho, a questão do desenrolar da vida como um todo, mas também eu vejo que na narrativa bíblica Deus parece que de maneira pontual ia meio que colocando mais detalhes, né, nessa promessa. Usou algumas figuras que talvez até prefiguravam Cristo nesse sentido, mas por meio de profetas Deus passa essa mensagem mais direta, né? A gente tem relatos, por exemplo, em Isaías, que é quase meio que a descrição daquilo que aconteceu, né? Na verdade não é quase, é a descrição daquilo que aconteceu, né? Então, queria falar um pouquinho sobre isso, como que Deus pontualmente foi aumentando, né, essa revelação, por assim dizer. Sim, a gente tem esse entendimento de que a revelação ela é progressiva. Então, conforme a história vai se desenrolando, Deus também vai dando, ou vai complementando, a revelação ela vai se tornando mais rica, mais precisa, para que a fé do povo realmente fosse nutrida, fosse alimentada, fosse desenvolvida, para que quando chegasse, então, o termo que o apóstolo Paulo usa lá em Gálatas, a plenitude do tempo, pleroma, não restasse dúvidas sobre a vinda do Messias, a vinda desse filho. Inclusive a palavra utilizada, ou terminologia utilizada, a expressão lá em Gênesis 3,15, ela está diretamente relacionada com a profecia de Isaías 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não há dúvida de que esse filho, profetizado por Isaías, que nasceria na plenitude do tempo, é o descendente da mulher lá de Gênesis 3,15. Miqueias, capítulo 5, verso 2, se não me engano, ele traz inclusive o local, Belém, Efrata, que seria de lá que viria o descendente, o Messias. No último Natal, preando na igreja, eu até refletindo sobre isso, pensei, deveria haver um palácio em Belém, esperando a chegada do Messias desde aqueles dias. Belém deveria ser a capital da esperança do povo de Deus, mas muito pelo contrário, ela foi esquecida. Uma cidade outrora muito importante, a cidade onde nasceu Davi, novamente a figura de Davi aí, mas não, quando chegou a plenitude do tempo, Belém estava vazia, em silêncio, quando deveria haver um palácio ali, esperando para a chegada do Messias. Eu penso também que essas expectativas, elas foram moldadas às promessas do Senhor, mas também com algumas vezes o entendimento errado do povo, de uma certa forma, a ponto de que chegou o tempo que Jesus viria, e isso causou em algumas pessoas uma compreensão errada, né? Não tem como lembrar, por exemplo, de Mateus 2, quando Herodes sabe essa notícia, automaticamente ele fica com medo, como se Jesus viesse para tomar o seu poder ali, seu trono, né? Então eu queria conversar um pouco sobre qual era o tipo de Messias que o povo judeu esperava naquela época, né? Será que eles imaginavam que Jesus viria com uma figura tão frágil, né? Como um bebê naquele momento? André, certamente não. Como eu disse, Davi.
eles esperavam um Messias exatamente como Davi. Eles esperavam um rei político-militar, um guerreiro, porque o contexto daquele primeiro século, da plenitude do tempo, é o contexto de domínio, de opressão, é a Pax Romana, aquele domínio velado, aquele domínio muitas vezes até tímido, mas que oprimia o povo de Deus. Eles estavam debaixo da opressão do Império Romano, com altas cargas tributárias, com as leis romanas sendo impostas a eles, com a sua liberdade restrita. E, bom, e nesse contexto de opressão, depois de um relativo período de silêncio, né, esse período intertestamentário, que envolveu também revoltas político-militares, com a história dos Macabeus, a evolução dos Macabeus, eles entenderam que o Messias, então, não viria de outra forma senão um guerreiro que reconquistasse, por exemplo, Jerusalém. Eles esperavam isso, eles esperavam, a expectativa deles era de um Messias exatamente como Davi. Que interferisse de uma maneira mais direta, assim, na questão política e também religiosa, de certo modo. Exatamente, isso tem toda a relação como os discípulos vão buscar a ver Jesus, as expectativas que os próprios discípulos teriam a respeito dele. Porque eles esperavam justamente essa figura, não um rei que conquistaria o povo por meio do seu sacrifício, mas eles tinham uma ideia muito fixa na mente deles de que Jesus viria para expulsar os inimigos, para vencer o Império Romano, para se assentar no trono de Davi. Eles trazem essa figura para se assentar no trono de Davi e ser coroado rei dos judeus, aí a expressão Jesus Nazareno, rei dos judeus. Essa era a grande expectativa, ali, né, desenvolvida por ele, sobretudo durante o período intertestamentário, isso se tornou muito forte naquela ocasião. E eu vejo também que os evangelhos destacam meio que de maneira específica, né, algumas coisas, como a cidade de Davi, essa linhagem de Jesus, a questão mesmo de como ele foi concebido, né, sem pecado, e todos esses sinais que acompanharam o nascimento. Como a gente pode falar o porquê disso, né? O porquê que os autores foram tão específicos assim para retratar esses detalhes? Sem dúvida, a precisão do relato bíblico para mostrar o plano de Deus e como os planos de Deus se desenvolvem no decorrer da história de forma paralela e de forma independente dos nossos planos. Os homens fizeram expectativas, o povo de Deus nutriu para si qual era a figura, qual era o rei que eles desejavam. E Deus tinha outros planos. Exato. E ele foi, de alguma forma, manifestando isso no decorrer da história. Nós temos figuras depois como a figura de Isaías 53, do servo sofredor, que seria justamente o Messias, que antes de entrar na sua glória, antes de todas as conquistas, ele haveria de sofrer. Então, eu creio que as pessoas, ou o povo de Deus, justamente, ou perderam de vista, sobretudo no período intertestamentário, a precisão da promessa e como todas essas coisas se desenrolariam. A questão dos eventos que marcaram o nascimento de Jesus, o nascimento virginal, tudo isso já havia sido marcado, desenhado. Deus deu anúncios, deu prenúncios para que isso fosse identificado, mas na mente do judeu, na mente do povo de Deus naquele tempo, não cumpriu, não complementou as expectativas deles. Parece que, de um certo modo, eles estavam meio cegos, né, a tudo isso que estava acontecendo, aos sinais também, né? Eles conseguiam discernir os sinais do tempo, né, mas não os sinais que Jesus estava mostrando, e eu creio que até desde o começo, como ele se manifestou nesse sentido, desenrolar também o seu ministério. Eu acho isso muito interessante, porque isso tem a ver com as expectativas que nós temos com relação a Deus, com relação a Jesus. E de forma muito prática hoje, muitas pessoas ainda hoje acabam se frustrando ou não experimentando de uma vida com Deus, da presença de Deus, por nutrir expectativas erradas. Sobre um Jesus errado, né? Um Jesus errado, um Jesus que ou é aquele pai bonachão, que vai dar tudo que eu quero, ou é uma espécie de coach, um gênio da lâmpada, um super-herói. Todas essas são expectativas erradas a respeito de Jesus, mas que as pessoas ainda hoje nutrem, muitas vezes por conta de falsos mestres, né? Mas que desviam elas de uma experiência
profunda com Deus, Perfeito. de uma vida com Cristo. Por quê? Porque estão procurando Jesus onde ele não está, porque estão nutrindo expectativas que Deus nunca alimentou, que Deus nunca prometeu. E aí, hora ou outra, essas pessoas se veem frustradas, então, não por Deus, mas pelas suas próprias expectativas, e acabam, muitas vezes, abandonando o caminho da fé, abandonando o evangelho, por conta de expectativas próprias. Isso diz muito sobre o que aconteceu naqueles tempos. Eu penso que até foi o que aconteceu com os discípulos, né? Eles estavam convivendo com Jesus, mesmo Jesus estando ali fazendo milagres, estando do lado deles, a visão sobre o próprio Cristo ali estava um pouco distorcida, né? E eu queria que você falasse um pouco, por que aqueles discípulos naquele momento não conseguiram compreender de fato a missão de Jesus, o fato dele ter vindo com um propósito, como cumprimento de todas essas promessas que a gente está comentando aqui? Eu acho que isso é diretamente relacionado ao que é o evangelho, André. Porque de alguma forma eu creio, e nas minhas aulas eu até fiz esse comentário com os meus professores, talvez nós tenhamos resumido no nosso esforço sistemático de compreender a mensagem do evangelho, nós pegamos parte da mensagem e resumimos o evangelho a parte da mensagem. Como, por exemplo, nós temos uma sistematização do evangelho em Paulo. Paulo, ele é mais sistemático. Mas por conta disso, talvez o evangelho para muitas pessoas tenha se tornado um projeto soteriológico, um projeto de salvação. E é bem mais que isso. A palavra mesmo, evangelho, ela carregava um sentido político-militar mesmo. Ou seja, quando um rei, quando um exército saía em campanha e vencia a batalha, era dito que um soldado, um cavaleiro, ele voltava antes de todo o exército para anunciar a boa notícia de que o rei havia vencido, havia conquistado a batalha. Isso era evangelho, isso era Bezorá, que é a palavra do Antigo Testamento, a palavra em hebraico. Então o evangelho é justamente o estabelecimento do reino. Então, quando os evangelistas no Novo Testamento eles apresentam o projeto da salvação, da redenção, eles falam sobre o reino de Deus sendo estabelecido. Então, o evangelho, ele é a salvação do povo de Deus, ele é um projeto soteriológico, mas ele também é o reino de Deus sendo estabelecido. E então nós temos essas figuras de reino, a figura de um rei, que não podem ser perdidas de vista quando nós estamos falando sobre as escrituras, sobre o plano da redenção. O evangelho é justamente esse momento no qual o reino de Deus seria estabelecido entre os homens, onde então o povo de Deus, que havia recebido promessas solenes, e eles então receberiam o que? Um governo justo para viver de acordo com as leis de Deus. Eles receberiam terra, um tema muito importante no Antigo Testamento, promessas feitas a Abraão, posteridade, descendência. Então todas essas coisas, todas as promessas que muitas vezes nós vemos e não conseguimos conectar elas direito lá no Antigo Testamento, elas estão implícitas no Evangelho e cumpridas em Jesus. É uma riqueza tremenda e às vezes a gente não consegue assimilar, a gente perde de vista. E o Evangelho é isso, é o estabelecimento do reino de Deus, que conquista por meio do sacrifício, que salva o seu povo dos seus inimigos, liberta-nos da condenação e então nos faz filhos de Deus, nos faz povo de Deus. E o Natal ele vem como esse grande marco, como o reino de Deus chegando na pessoa do rei. Isso é muito importante. E aí aquela história dos discípulos durante o caminho, querendo de alguma forma entronizar Jesus à força, muitas vezes a figura é essa, eles estavam querendo entronizar Jesus. A própria narrativa dos evangelhos, quando então eles assumem que vão para Jerusalém, ela adquiriu um contorno muito tenso. Se não me engano, Mateus ou Marcos 10 vai mostrar a tensão que os discípulos estavam tendo quando Jesus começa a ir para Jerusalém e ele se lança à frente. Por quê? Porque ao chegar em Jerusalém, eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem que vai haver um grande conflito. Porque ali está instalada uma base do Império Romano, porque ali a alta cúpula religiosa que vinha perseguindo Jesus estaria lá. Então,
há uma tensão o tempo inteiro sobre Cristo realmente assumir a sua posição de rei, um rei político militar. Por isso a questão dos discípulos, por isso que os discípulos viviam discutindo quem vai estar à direita, quem vai estar à esquerda, eles não estavam querendo posição no céu, eles estavam querendo posição ali, num trono terreno. A visão deles estava completamente errada, né, nesse sentido, que talvez seja muitas vezes a nossa, como a gente está comentando. Jesus mais uma vez falou, meu reino não é desse mundo. Enquanto eles discutiam sobre quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda, sobre cargos políticos no novo governo, na nova Jerusalém, que seria estabelecida a partir do novo governo de Jesus, o cumprimento da promessa se daria de forma muito mais perfeita, muito mais plena, mas ainda longe das vistas desses discípulos que só conseguiam enxergar o ali, o agora, né? O aqui, o agora, o reino é agora, é essa terra, esse tempo. E bom, Deus tem muito mais do que eles poderiam pensar e imaginar. E eu acho que seria interessante, Vitor, a gente pensar também, como você falou, da maneira como a gente enxerga o cumprimento da promessa de Cristo, como isso impacta também na nossa leitura agora na Bíblia como um todo. Como a gente consegue olhar para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, entendendo que é sobre uma mesma história, uma mesma narrativa de esperança, uma mesma narrativa de graça que tem o seu cume ali justamente na vinda de Cristo, na morte e ressurreição também. Mas como que esse cumprimento da promessa nos faz entender, então, de uma maneira diferente todo esse relato bíblico, né? Como que as peças agora se encaixam no quebra-cabeça? Sim, André, eu acho muito interessante porque agora nós temos uma fé mais rica, nós temos uma fé mais desenvolvida, mais maturada. Se antes o povo se perdeu ou perdeu de vista no meio daquela expectativa do rei, eu vou colocar nos termos de rei, porque nós estamos falando sobre reino de Deus, do rei que viria. Nós sabemos, o rei já veio. Ou seja, o Natal, ele é justamente, ele tem esse poder que é o cumprimento da maior promessa que Deus havia feito para o seu povo. A salvação chegou, o rei chegou. A gente costuma dizer teologicamente, para ser preciso, que o reino foi inaugurado na ascensão de Cristo. Mas o reino chegou mesmo em pessoa no Natal. E essa é a maior alegria do povo de Deus para poder celebrar, porque Deus cumpriu a sua promessa. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. E esse filho, que seria também um filho que nasceu da mulher, porque ele nasceu de Maria, nasceu do meio do povo de Deus também, ele seria justamente o cumprimento de toda a expectativa veterotestamentária, toda a expectativa de salvação, de redenção, que foi cumprida e que é cumprida em Cristo, sim, se eles tinham o desejo de viver uma nação autônoma, livre, perfeita. Sim, é isso que Cristo vem trazer. É isso que nós estamos aguardando. A questão é, hoje a nossa fé é mais rica, hoje nós temos mais razões ainda para crer, porque nós já recebemos o cumprimento da vinda do Messias, nós já recebemos a salvação, os efeitos da obra da redenção em nós, e hoje nós estamos aguardando com base numa promessa que já foi cumprida. Ou seja, ele foi ao céu e ele disse que retornaria. Então, da mesma forma como Deus enviou seu Filho e Cristo veio uma vez, hoje nós temos quase que o dobro dos motivos para acreditar, para crer, para termos as expectativas, porque Deus de fato cumpre as suas promessas. E esse mesmo Cristo que nasceu na plenitude do tempo, ele há de retornar para colocar a história nos trilhos da redenção aí e consumar, estabelecer seu reino de uma vez por todas. A melhor expectativa que todos nós podemos ter. E eu acho que pensando um pouco mais no agora, naquilo que a gente tem vivido, como entender que Jesus é uma promessa que já foi cumprida, a vinda dele, como a gente continuou conversando aqui, como essa esperança cumprida fortalece agora a nossa esperança para o dia de hoje? Por que eu posso viver com uma maneira esperançosa, uma maneira tranquila, tendo em vista que essa promessa já foi cumprida, né? Os impactos disso pra gente. Claro, eu vejo que de diversas formas. Todos nós temos um anseio de eternidade no coração, Deus colocou a eternidade no coração do homem, e a obra de Cristo em nós nos outorga a vida eterna, e isso é uma bênção, isso é uma grande esperança. Mas que tipo de vida eterna é essa? Eu vejo que hoje nós muitas vezes vivemos as nossas vidas aqui também muito preocupados, muitas vezes com situações legítimas, com crises governamentais, com insegurança, com injustiça, com mal que muitas vezes é infligido contra nós.
E o retorno de Cristo, o estabelecimento do reino de Deus, com base numa promessa já cumprida, ele é justamente a resolução de todos os nossos conflitos. É justamente nós sermos, então, governados e dirigidos por um reino eterno que é santo, 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 onde a justiça vai reinar de uma forma plena, onde o mal não vai existir, onde ele não apenas vai ser refreado por algumas leis, muitas vezes duvidosas, mas o mal simplesmente não vai existir, a morte não vai existir. Então, tudo que nós, de alguma forma, desejamos de legítimo nessa vida, de aqueles que são pobres, aqueles que passam necessidade, esses vão ser satisfeitos, a gente vai ter justiça moral, a gente vai ter justiça social, as pessoas, os famintos vão ser saciados. Então, eu creio que a promessa do Evangelho e do pleno estabelecimento do reino de Deus, que ganha muita força com o cumprimento do Natal, ela é a maior esperança para nós nessa vida. Nós teremos a presença do Senhor habitando junto a nós. Nós teremos o reino de Deus para viver durante toda a eternidade. Essas coisas são respostas para os grandes problemas que nós vemos hoje. O problema da mortalidade, o problema das injustiças, tudo que a gente tem por crise hoje, inclusive o nosso pecado, todas essas coisas vão ser resolvidas, vão ser superadas nesse reino plenamente estabelecido de Cristo. Eu vejo também que, infelizmente, a gente é um pouco que se esquece muito das coisas, né? A gente se esquece desse relato bíblico, a gente se esquece que Jesus é esse cumprimento dessa promessa, e talvez o Natal seja uma boa época para a gente lembrar de tudo isso, e também lembrar de uma promessa, de uma esperança nossa futura, que é justamente a volta de Cristo. E como que a gente pode, então, nesse sentido, viver os nossos dias com uma maneira intencional? Não nos esquecendo, né? Claro, fazendo, como você falou, coisas legítimas como trabalhar, estudar, tendo os nossos relacionamentos, só que eu tenho essa convicção de que às vezes a gente esquece que Cristo vai voltar. A gente não clama mais por essa volta, né, de Cristo, a gente vive os nossos dias como se a Terra fosse o fim de todas essas coisas. Então, como ter esse foco ajustado, né, para essa esperança? Eu creio que justamente a missão que Jesus legou, então, enquanto nós estamos nesse hiato entre o dia D e o dia V, gosto de usar esses termos aí, nós temos que viver a nossa vida como Cristo mandou nós vivemos, como testemunhas, como pessoas que agora vivem de uma forma diferente, com palavras e com ações, e enquanto caminhamos nessa terra, sermos frutíferos, abençoarmos, cumprindo os mandatos que Deus nos trouxe, e sustentarmos essa mesma fé, essa mesma esperança, testemunharmos dela para os outros, nos preocuparmos bem menos com as coisas desse mundo. Ter menos ansiedade. Ser bem menos ansioso. E por quê? Porque a promessa do reino de Deus, ela supera de fato, e ela precisa superar todas as minhas expectativas, todos os meus desejos nesse mundo. Eu vejo isso de uma forma muito importante. Se eu disse que, de acordo com a promessa de Deus, na plenitude do tempo, deveria haver um palácio em Belém, esperando o rei chegar, o filho, que seria a redenção, e não houve, ou seja, o povo abandonou essa promessa, abandonou essa expectativa, e a gente pode pensar por qual razão isso aconteceu. E eu creio que pela mesma razão pela qual muitas vezes nós hoje, tendo essa promessa mais ricamente desenvolvida, nós não olhamos para o céu esperando ver Jesus voltar sobre as nuvens com poder e grande glória. Então nós também precisamos cuidar do nosso coração para nós não nos tornarmos incrédulos, como o povo de Deus se tornou incrédulo durante aquele período intertestamentário. Não, a gente precisa olhar e criar expectativa. E o Natal, eu creio que é esse tempo oportuno de nós renovarmos a nossa expectativa na promessa de Deus. Eu acho que o Natal é uma boa oportunidade também para a gente cumprir esse mandato de anunciar esse evangelho, anunciar essa esperança. Muito provavelmente vocês estão reunidos com familiares que não necessariamente conhecem a Cristo. Talvez seja justamente uma boa oportunidade para essa boa nova, para essa esperança ser ali colocada e falada. Talvez com uma pergunta final, eu queria que você falasse um pouco de que maneira esse tema, né, da esperança pode transformar a forma que a gente celebra o nosso Natal nos dias de hoje.
Eu acho que ela pode transformar de uma forma plena, porque nós precisamos de esperança. E muitas vezes as pessoas hoje depositam a sua esperança em locais errados. Seja na mudança, na alternância de poder político, econômico, seja num projeto financeiro, um projeto familiar. Quando nós temos a promessa de Deus, a promessa da redenção no sentido pleno, do estabelecimento pleno do reino de Deus, ela realmente supera todas essas tensões, todos esses desafios que nós temos na vida, tudo aquilo que incomoda o coração do ser humano, a morte, os problemas contingentes da vida, a doença, todas essas coisas. Às vezes as pessoas já chegam no final do ano um tanto melancólicas, porque mais um ano se passou, exato, perdi ou gastei mais um ano da minha vida, quando nós deveríamos falar, olha, o retorno de Cristo está cada vez mais próximo. O reino de Deus está cada vez mais próximo de ser estabelecido plenamente. Então, isso que eu creio que é uma esperança verdadeira. Trazer esperança verdadeira para todo aquele que sofre. O Natal, o retorno de Cristo, são esperanças verdadeiras. E nós passamos por isso na nossa vida. Então, as grandes expectativas do ser humano, da vida, do coração, são realmente e verdadeiramente, plenamente superadas com o retorno de Cristo. E o Natal é essa lembrança do cumprimento de Deus. Ele cumpre as suas promessas e da mesma forma como ele veio, ele há de retornar. E acho que porque ele fez todas essas coisas, a gente pode descansar, a gente pode compartilhar essa mensagem com esperança, com alegria, com essa certeza de que certamente ele vai voltar, toda lágrima será enxugada, né? Em Cristo, todas as coisas, todos os problemas serão de fato resolvidos, a gente vai poder descansar, né? E ele é o nosso maior presente que a gente poderia receber, muito melhor do que qualquer outra coisa. Ele é de fato o melhor de Deus para nós. O próprio Deus se fez homem e veio e habitou entre nós. E Vitor, obrigado pela sua participação aqui, cara, foi um tempo muito bom, um tempo oportuno, e eu gosto muito do Natal, eu acho que esse clima de comunhão, de alegria, de família é muito bom e muito importante também para esse movimento de lembrança. Então, obrigado por falar um pouco mais sobre isso. Tamo junto, é sempre uma alegria poder falar sobre o Natal, o tema do reino de Deus, essa compreensão mais profunda daquilo que nós vamos experimentar, sobre as expectativas que nós devemos nutrir, as expectativas certas que nós devemos nutrir, a fé que nós devemos ter sobre Cristo Jesus. Todas essas coisas são maravilhosas de serem compartilhadas, elas são necessárias. Então é tempo da gente renovar a nossa esperança, renovar as nossas expectativas naquilo que Deus tem para nós. E lembrar que realmente o sentido do Natal, a razão do Natal é Cristo, é celebrar o amor de Deus que assumiu carne e entrou na história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Assim principia o Evangelho de João. E assim nós devemos crer. O Deus imanente, o Deus transcendente se tornou imanente. Ele se fez um de nós. É a questão do Emanuel. Deus estava ali mostrando que de fato ele estava conosco, ele estava ao nosso lado, ele estava se tornando como um de nós, para então nos salvar. Então, isso é maravilhoso. O Natal ele precisa ser esse tempo de renovação da fé dos discípulos de Jesus. Eu acho que é uma mensagem boa demais para a gente não compartilhar, para a gente não espalhar. Então, aproveite essa oportunidade que você vai estar reunido com a sua família, fale de Jesus, fale do nascimento do Messias, cumprimento dessa esperança, dessa promessa que traz paz a nós até hoje, né? E é isso. Obrigado, Vitor, mais uma vez. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado até aqui. Acompanhe também a nossa página no Instagram, siga a gente no YouTube, no Spotify, compartilhe esse vídeo com algum amigo, continue orando por nós também, acompanhando a gente, que vem muita coisa boa por aí. É isso. Deus abençoe. Deus abençoe, valeu, pessoal. Até a próxima. Feliz Natal. Feliz Natal.